Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisa mostra que empresários e consumidores brasileiros estão cada vez mais desanimados, mais pessimistas com os rumos da economia do Brasil. E a nossa convidada de hoje é a economista Maria Lúcia Mantovanini Pádua Lima, que é professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenadora de Relações Internacionais da Direito GV. Professora, muito obrigada por estar conosco. E esse ano começou com uma expectativa mais positiva de crescimento do que o atual PIB está evidenciando. O que específico efetivamente gerou esse pessimismo nos rumos da economia? Bom, nós temos que, para fazer uma coisa mais simples, mais didática, talvez separarmos o pessimismo dos consumidores, né, das famílias que estão consumindo menos, e aí o resultado do PIB é menor, dos investidores, empresas que estão investindo aquém do que se esperava. Podíamos também relacionar a imagem do Brasil no exterior, que tem a ver, evidentemente, com um fluxo de investimentos diretos para o país. Bom, em relação aos consumidores, o que nós podemos dizer que esse pessimismo está fundamentado numa elevação crescente da inflação, evidente que nós sabemos que não é inflação altíssima, mas é uma inflação que está incomodando e que é pior, reduz renda. Essa que é a questão fundamental. Quer dizer, é perceptível, né? Facilmente as famílias percebem com muita facilidade. Quem está nos ouvindo sabe o que eu estou falando. Tá certo? Uma ida à feira, uma ida ao supermercado já revela esta possibilidade de redução de renda. Então, para os consumidores, a questão da inflação, que é uma questão muito séria, principalmente para quem tem renda mais baixa, está colocado. Em segundo lugar, o endividamento das famílias, porque a estratégia de crescer em cima de consumo doméstico, ela se esgotou. E ela não se esgotou agora, ela se esgotou já há algum tempo e as famílias não têm mais capacidade de endividar-se continuamente, se endividando. Então, inflação alta. Alta para os termos que nós estamos acostumados, isso é importante que se diga. Em segundo lugar, uma questão de endividamento crescente, as famílias estão muito endividadas. Em terceiro lugar, uma deterioração no mercado de trabalho também. Certo? Então, isto explica para os consumidores. Né? Agora, exatamente sobre o investidor internacional, a imagem do Brasil no exterior também mudou, há um clima de desconfiança, o risco país aumentou. Que fator que levou especificamente a isso? Bom, em relação aos investidores, nós poderíamos mencionar, em primeiro lugar, o seguinte, uma série de iniciativas que foram anunciadas e que não se concretizaram. Então, isto é um elemento importante para ir se deteriorando esse otimismo. Eu colocaria um segundo fator importante, que o Brasil perdeu, e os investidores sabem disso, uma janela de oportunidade muito importante de financiamento externo a preços baixos. Essa liquidez enorme, com taxas muito pequenas, esse período ele se encerrou. E não adianta dizer, não, nós temos que esperar o Banco Central Americano anunciar que vai mudar a política econômica, porque o mercado já se antecipou, já precificou e nós estamos vendo, inclusive, a reação da moeda americana aqui no Brasil. Uma das causas, não é a única, é essa, dessa mudança da liquidez internacional, de uma extrema liquidez, de taxas de juros muito baixas, até negativas, que se deixou de existir. Então, o fato do Brasil não ter aproveitado essa onda, né, fácil de financiamento, porque as concessões encalacadas, etc., também traz desânimo para os investidores. As manifestações de rua afetaram o pessimismo ou elas aconteceram em consequência desse pessimismo? Pois é uma ótima pergunta. Do meu ponto de vista, as manifestações estão revelando essa insatisfação, principalmente aí no caso dos consumidores, que percebem que as condições futuras não são tão promissoras como se pretendia, como o governo havia dito, anunciado, etc., e mais, por enfrentarem questões muito concretas, de problemas muito sérios. Né? Nós estamos aqui, discutimos nesse jornal a questão do meio ambiente, a questão do que deve ser feito. Olha, nosso consumo nesses últimos 11 anos foi baseado em consumo de bens duráveis, e principalmente automóvel. Quer dizer, eu acho curioso isso, quer dizer, se estimula tanto o automóvel e depois, no momento seguinte, não se anda mais, né? Claro, porque os investimentos não são comparáveis,
compatíveis com essa frota que cresce, inclusive a racionalidade disso também é bastante questionável, e aí se decreta que não, agora nós vamos fazer uma mudança sem investimento nenhum, sem estudo nenhum, sem planejamento nenhum. A população fica, de fato, insatisfeita com razões muito objetivas, né? Agora, olhando para o futuro, as previsões de crescimento desse ano e até para 2014, que já estão sendo feitas, nós temos base real para essas projeções? Pois é, olha, esse ano começamos com uma projeção de PIB de crescimento de 4%. Eu acho extremamente prejudicial, essa é a minha opinião, evidentemente, se fazer uma previsão tão otimista que depois, como ela não vai ter chances de se efetivar, traz um descrédito muito grande para o governo. É o que tem acontecido nos últimos anos, né? Não só esse ano, mas o ano passado também. Então, o que, do meu ponto de vista, o que é possível fazer, nós temos um ano até as próximas eleições, mais ou menos isso, né? O que se consegue fazer, quando se antecipou essa campanha eleitoral, está tudo já absolutamente contaminado por essa questão eleitoral. Quer dizer, está vendo uma politização da economia? Mas a economia é sempre política, né, Maria-Helena? Mas mais, politização eleitoral, vamos dizer, eleitoreira? Eleitoreira e prejudicial ao país, do meu ponto de vista. Quando se antecipou as eleições de 2014, a discussão de 2014 para o início de 2013, você matou o final desse governo, né? A possibilidade de se fazer coisas objetivas para que a economia, de fato, ano que vem, tivesse um crescimento que superasse os 2%. Porque com os dados que nós temos hoje, o que nós podemos esperar? Um crescimento entre 1% e 2% para esse ano e para o ano que vem também. Muito obrigada, professora Maria Lúcia. Uma boa noite. Obrigada a todos. Gabriel.